Boa noite aí, galera. Então, hoje eu vou falar de geometria voltado para programação competitiva. Eu vou falar sobre como você representa um ponto, como você representa os objetos geométricos em programação em geral, interseção de reta, um tópico convexo, que eu vou explicar melhor depois. E, enfim, eu vou falar de problemas relativamente difíceis. Vou começar fácil e depois incrementando a dificuldade. Se vocês tiverem dúvidas, podem me interromper a qualquer momento aí. Um pouco de meta-informação sobre a aula. Eu acho que vai ter uns problemas bons até para da dificuldade, mais ou menos, se você tiver um rating 2000 no Codeforces. Se você não sabe o que é Codeforces, não precisa se preocupar com isso. Mas, enfim, vou começar desde o bem básico até com uns problemas um pouco mais difíceis. Ok. Então, bom, a primeira coisa é como é que a gente representa um ponto em programação. Bom, ponto, claramente, são um par, né? Então, x e y. E, enfim, tem várias maneiras de você representar esse ponto. Bom, você pode querer... Como você representa pode ser ter mais coordenadas, né? Pode ter um z aqui também, eventualmente. Opa, valeu. Mas como é que a gente... Ele pode ter mais operações associadas a ele, né? Por exemplo... nessa aula também eu vou assumir que vocês sabem o que é produto escalar, produto vetorial. Vou dar um pouco de contexto para isso aí, mas um pouco assumindo que vocês sabem o que é isso. Então, por exemplo, eu tenho um ponto e eu quero fazer operações com ele, como, por exemplo, um produto vetorial, que seria um vetor, né? Que seria também representado por um par de números. Como é que você representa um produto vetorial? Então, você pode tanto ou fazer simplesmente dois arrays, então, supondo um inteiro mesmo, inteiro x de um certo tamanho e não, e um inteiro y de tamanho e não também. E você quer fazer um produto, você abstrai isso para ser um vetor, aí você pode querer fazer uma função que seria o produto vetorial entre eles, entre dois pontos diferentes. Então você poderia fazer uma função que retorna um inteiro, que é o módulo do produto vetorial, porque aqui a gente está trabalhando no plano, então é só um vetor no plano, então o produto vetorial dele vai retornar só um valor mesmo. Seria um vetor, né, saindo no eixo Z. Enfim, então, chamar de vetorial aqui, aí você receberia um int i e um int j, que seriam os índices do... O int i significa o xi e o yi. O int j significa o xj e o yj. Então você ia retornar o produto vetorial entre esses dois vetores. Aí seria simplesmente, você retorna x de i vezes y de j menos x de j vezes y de i. Isso é uma forma de você representar. Então você está vendo que isso é um índice. O índice está relacionado a posições do array lá. Isso quer dizer que eles estão relacionados. Tá, agora tem uma outra maneira de você representar isso. Como você vai fazer várias operações relacionadas a pontos diferentes, tem uma coisa que chama programação orientada a objetos. Então, não sei se já ouviram falar de struct class. Vocês da plateia já ouviram falar de struct class? Enfim, é uma coisa que você tem valores associados a um único elemento, nesse caso seria o i, relacionado ao xi e o yi, mas pode fazer uma classe. Então, se você teria só, por exemplo, um vetor de pontos, tamanho n também, mas daqui que você vê que eu estou definindo uma classe que não é uma classe primitiva, né? Então é um ponto, então a gente tem que definir o que ela é e definir as operações em cima dela. Ok. Então a gente, rapidamente aqui, é assim a sintaxe que você pode fazer. Geralmente para programação competitiva você usa struct, porque tem classe e struct no C++. A struct quer dizer que todo mundo por default já é público, então você não precisa de muita preocupação com esse tipo de acessibilidade, né, em programação competitiva especificamente. Então geralmente só usa struct porque por default tudo público,
diferente de classe, que por default é tudo privado. Ok, então aí você define o que você tem na sua classe, XY, aí você pode também definir você tem que definir também um construtor padrão, que é só, enfim, sintaxe, que você geralmente define um construtor. Ok? E você pode definir a sua operação dentro do struct, que seria também um produto vetorial. Então, Então você está vendo aqui, tem o struct do ponto. Esse aqui é o operador que é o interessado. Então você está falando, tem um operador que vai retornar um inteiro, que ele recebe outro ponto, um ponto P2, o que ele vai retornar? Ele vai retornar um inteiro que é o x do ponto original, no qual o struct está relacionado. Então, enfim, é esse x aqui, vezes o y de um P2, de um outro P2, e o resto aqui analogamente. E como você usa isso na main, seria, você coloca um int, o produto vetorial, é igual a você declara 2 pontos, então, P2, você lê eles, e o produto vetorial vai ser isso aqui. Então você definiu um struct, é uma classe que você definiu um operador relacionando a elas, e tem um retorno, enfim, é assim que você usa struct como se representa um ponto, né, em geometria, em programação competitiva e em programação em geral. E na verdade, eu chamei isso aqui de ponto, mas no fim, esse produto vetorial você faz em vetores, né, que vetores são diferentes de pontos. Uma coisa interessante de se dizer é que vetores estão mais relacionados a um delta, estão relacionados... O vetor não é uma posição, né? O vetor é um delta e o ponto, no caso, é uma posição. Só que eu estou usando struct ponto para representar o vetor porque ambos, vetores e pontos, são um par de valores. Então, para facilitar em programação competitiva, é usual você definir uma única struct ponto e definir os operadores, tanto os operadores para ponto quanto os operadores para vetor, e você pode dizer que isso aqui é um vetor. Então o ponto pode representar tanto vetor quanto ponto. Ok. Agora eu vou falar de um outro assunto. Isso aqui, enfim, eu defini como representa as coisas, então esse paralelo de struct versus esse índice aí de array. São duas formas de representar, né? E é isso aí. Quando tem muita operação e um problema, você geralmente vai querer usar struct. Do contrário, você pode fazer coisas desse tipo aqui. Define uma função em separado, assim, global, retorna esse negócio aqui e beleza. Tá bom. Então, vou apagar a luz aqui e eu vou falar de outro assunto importante para geometria em programação competitiva, que é precisão. Então, você tem os inteiros, que no caso eu fiz uma struct em que o ponto é representado por um par de inteiros, mas o ponto também pode ser representado por um par de doubles, ou ponto flutuante, né? Ou seja, ele não tem precisão infinita, né? O inteiro, no caso, é um inteiro só, então a precisão dele é absoluta, não tem erro de precisão. Não sei se vocês já ouviram falar que em programação você nunca iguala 2 doubles. Você nunca vai querer fazer algo do tipo, será que 1 sobre terço mais 2 sobre 2 é igual a 4 sobre 3? Você geralmente não faz isso. Você não, porque
esse igual está assumindo que eles têm precisão infinita, mas se isso aqui for um double, aí é uma dízima periódica, né, no caso, e se você usar um double ele não vai representar isso com precisão infinita, obviamente. E, enfim, então você não compara doubles assim. Então, isso aqui no final é um x e você está perguntando se um x é igual a um y, né? Só que você não faz isso com doubles. O que você faz você tem que assumir um erro. Então, geralmente, você assume... em programação competitiva, você faz uma função que retorna um inteiro, que basicamente você vai querer você vai querer dizer se eles são iguais, se eles são iguais a um certo erro, né? Ou seja, se x é igual a um x mais ou menos epsilon. Tá. Então a primeira coisa é definir um epsilon. Então, geralmente você faz um epsilon aí de 10 a menos 7, isso aqui quer dizer 10 a menos 7, notação científica, como você representa em C++. E, enfim, agora a gente vai querer retornar se o x é igual ao y. Na verdade, isso aqui é o sinal de um único número. Na verdade, mais primitivo do que comparar dois números é querer dizer se um número é igual a zero, ou é maior que zero, ou é menor que zero, ou seja, se é positivo ou negativo. Enfim, então se o A for menor do que menos epsilon, menos epsilon quer dizer que ele com certeza é negativo, que ele é menor que o zero do epsilon, então você vai retornar menos 1 para dizer que ele é negativo. Agora, se o A for maior que mais epsilon, você vai retornar 1 para dizer que ele é positivo. Do contrário, você vai só retornar 0 para dizer que ele é igual a 0. Então, geralmente, em implementações, você vai querer usar esse tipo de coisa quando você vai trabalhar com um ponto flutuante, que costuma aparecer em geometria. Ok, agora você usa essa função para definir uma outra função que é um comp, que é para dizer se A se A é maior que B. No fim, você vai só retornar o sinal de A menos B. Você usou essa função para fazer isso aqui. Então, assim que você compara doubles, em geral, não só em geometria, em todos os aspectos de programação, quando você usa um ponto flutuante, você vai querer comparar eles a um certo erro. Ok. Então, isso no final que você querer dizer na implementação, você vai querer, então, não só comparar se A é maior que B, você vai querer, eu tenho certeza que A é maior que B, eu tenho certeza que A é menor do que B, ou será que eles estão num erro aí, pode ser que eles sejam iguais. Você vai querer tratar esses casos de forma diferente quando você estiver implementando algum código. Ok. Tá, mas melhor do que fazer isso, de comparar a um certo erro, você vai querer comparar, usar só inteiro ao invés de comparar um certo erro. Nesse caso aqui, você poderia comparar só como inteiro. Por quê? Você poderia multiplicar todo mundo por 6, por exemplo, né? Aí o divisor ia sumir, né? Aí ia ser só inteiro. Ou então, quando você está trabalhando com frações, você trabalha com um par de inteiros. O que isso quer dizer é que um par de inteiros tem precisão infinita, então você teria que trabalhar com fração irredutível, né, no caso. Enfim, aí deve se representar. Mas eu vou também querer mostrar para vocês como que você, às vezes parece que você tem que usar double, mas você pode usar inteiro. E agora eu vou entrar num exemplo em específico. Teve um problema numa seletiva da USP para a subregional da ICPC, que um dos problemas mais fáceis da prova era, você tinha uma série de círculos e, enfim, era tipo uma competição de dardo. Aí tinha 10 círculos concêntricos na origem, e se você acertasse aí ele dava um ponto para você,
você queria dizer a pontuação desse ponto. Então, eu vou enunciar o problema é 10 círculos concêntricos na origem com raio até 10R, né? Aí o primeiro ciclo valia 1 ponto, o primeiro ciclo valia 10 pontos, o segundo 9 até 1, você quer dizer só o ponto o valor do ponto, né? Basicamente. Então, o que na verdade eu estou querendo dizer é isso aqui. Que é 10 círculos concêntricos, aí você quer dizer se esse ponto aqui, qual dos círculos ele está. Tá, aí, como vocês fariam isso aí? Alguém tem um palpite? Você tem 10 ciclos, ele te dá um ponto também. Tá claro? Aí você quer dizer a pontuação, você tem que responder a pontuação do ponto. Oi? Calcular a distância da origem. E como é que calcula a distância da origem? Raiz. Raiz. Ela disse raiz. O que isso quer dizer? É double. Mas você não precisa usar raiz. Na verdade, elevado ao quadrado, exatamente. Então, no fim, você está querendo comparar. Eu não vou escrever o código inteiro. Você quer comparar se isso aqui está dentro de um círculo, né? Você vai querer achar o R ou 2R. Você pode iterar entre todos os círculos e ver qual vai ser a pontuação. Mas basicamente você vai querer responder isso aqui. Mas ao invés de responder isso aqui, você pode responder. Ele leva os 2 ao quadrado. Ou seja, não é que você usou o square root e depois desfez o square root. Você só analisou. Isso aqui analisar essa expressão é a mesma que analisar essa. Ou seja, você deixa de precisar de double. Então você levou os 2 lados ao quadrado. Aí você evita usar double e GG. Tá, agora eu vou entrar numa questão parecida com um vestibular até, que tem uma vibe de vestibular e uma vibe de programação competitiva, de programação em geral. Então, o problema você recebe 2 círculos, ou seja, um ponto e um raio e um retângulo. Aí você quer saber se dá para colocar os 2 círculos de forma que eles não overlappem, ou seja, a interseção da área deles seja nula e eles caibam no retângulo. Então, por exemplo, e os problemas, vão ter links para os problemas, para as minhas soluções, tudo aí na descrição, aí vocês vão poder ter acesso ao material. Vai estar na ordem lá a descrição do problema, o link para o problema e a minha submissão que passou, para você dar uma olhada. Mas para simplificar, para não ter que escrever tudo, o problema é esse, espero que vocês tenham entendido. Então, basicamente, o que ele dá ele te dá um L e largura e altura, né? Ele te dá uma largura e uma altura e um R1 e um R2. Aí você quer saber se dá para colocar. Você quer responder sim ou não? Se dá para colocar os 2 círculos dentro do retângulo. Alguém aí tem uma sugestão de como abordar isso daí? É meio difícil sem desenhar, acho que eu vou só falar a resposta. Uma das dimensões vai ter que ser maior do que a área igual ao maior círculo e a outra vai ter que ser maior igual ao círculo. Por aí, não é exatamente isso, não é a soma dos 2 não. Vamos, vou desenhar. Vou desenhar bonitinho aqui para ver como é que se fica. Então, o melhor caso é claramente você deixar os 2 tangenciando, né? Então, basicamente, a sua largura vai ter que ser maior ou igual a isso e a sua altura vai ter que ser
maior ou igual a isso. Então você vê que tem uma hipotenusa aqui. E depende, né, na verdade, né? A gente pode colocar o círculo em vários lugares. Pode tangenciar em vários lugares, mas eles têm que obedecer os dois ao mesmo tempo. E enfim, quanto que vale então isso aqui é um x linha, opa, isso aqui é um y linha. Então, você vê aqui um R1 mais o x' mais o R2 tem que ser menor ou igual que a largura. Mas a gente não tem o x' e o y'. O que a gente tem, na verdade, é a hipotenusa do x' e a hipotenusa do y'. A hipotenusa é R1 mais R2 isso aqui R1 mais R2 ao quadrado seja... Sim, mas é maior ou é menor? Ah, sim, é igual. Sim. Não, é que o x' e o y' vem a partir dessa construção. Eles são, dependentes daqui, eles são realmente iguais. Deixa eu averiguar rapidinho. Enfim, você vai ter que resolver esse sistema. E, tem tudo descrito no meu código que vocês vão ter acesso. Mas mas na verdade não é só isso que eles têm que representar. Agora o toque, isso aqui é mais resolver sistema mesmo, é mais vestibular e tal. Mas tem um outro ponto que não basta que isso seja satisfeito, tem também que satisfazer um caso degenerado. Então, em programação, você tem que pensar em casos degenerados, né, uma coisa típica de programação, que na verdade é quando um círculo é muito maior do que o outro. E a gente vai averiguar que quando isso acontece, não basta que aquilo ali seja satisfeito. Se o círculo for muito menor que o outro, você vai ver que essa condição aqui que a gente construiu é satisfeita, mas ele ainda na verdade precisava que esse círculo é tão maior que esse ponto aqui está maior do que esse daqui. Ainda mais o círculo pode ser menor ainda, né? Pode ser um pontinhozinho. Então esse é o caso degenerado. Então não basta que só esse sistema seja satisfeito. Tem que também ser menor ou igual que
menor do que ambas as dimensões, né? Na verdade não é só R1, né? É o máximo entre R1 e R2. Então esse é um caso determinado. Essa era o corner case, assim, vamos dizer, da questão, que era o que eu queria falar para vocês, que é então que é o que você tem que pensar geralmente quando você está resolvendo problemas de programação. Você pensa no corner case, né, que é um caso degenerado, né? Geralmente você pergunta, o que acontece quando a variável L for um extremo, né, for zero, ou então R for N, coisas desse tipo. Mas em geometria, às vezes você pergunta isso, quando é um caso degenerado, ou seja, quando um círculo é muito menor do que o outro, o que acontece? Então você também tem que averiguar. Ok. Bom, vamos ver qual o problema que eu notei aqui. Agora um problema um pouco mais difícil, que vai ter link para o problema também, como eu já disse. Então você tem um triângulo aí você vai ter pontos ao longo então ele vai te dar 3 pontos, que é o do triângulo azul, e outros N pontos, 10 a sexta para ser menor ou igual a 10 a sexta, para ser mais específico, pontos vermelhos ao longo dos lados do triângulo, e ele vai querer um triângulo dentro do triângulo azul que seja feito por 3 pontos vermelhos lá que estão ao longo dos eixos do triângulo azul. E ele quer saber a área do maior triângulo vermelho que seja construído dessa maneira. Então, uma outra coisa que é típica de programação, que eu também vou assumir que vocês sabem, que é a notação assintótica, é estimar a complexidade de um algoritmo. Então, alguém sabe como é que seria o algoritmo força bruta, que não ia passar devido aos constraints do problema, mas como a gente acha um triângulo que maximize a área, vou deixar até escrito aqui, max área, quero achar um triângulo vermelho que maximize a área. Alguém tem uma sugestão? Todo mundo entendeu o problema? Alguma dúvida? Alguém tem uma sugestão? Oi? Isso, seria n ao cubo. O algoritmo de força bruta seria n cubo. Porque pode ser que tenha... eu não falei quantos pontos tinham em cada lugar. Na verdade, pode ser que tenha um ponto aqui, todos aqui, ou então divisível por 3. O pior caso de força bruta, que é fazer 3 fors e iterar por todo mundo, ia ser... pode ser que eu tenha n ao cubo no lado A, n ao cubo, n sobre 3 no lado B e n sobre 3 no lado C. Então, se você iterar sobre todo mundo, vai ficar n ao cubo sobre 9, mas em notação assintótica você descarta as constantes. Então, ficaria n ao cubo não vai passar com essa constraint para um time limit de 1 segundo mais ou menos. Ou seja, tem uma solução melhor que isso, que depende de uma observação bem legal, que eu vou explicar aqui para vocês. E quero dar um feeling de como você prova coisas difíceis em geometria. Tá, como é que você encara esse problema? Então eu vou querer falar um pouco sobre o que um problem solver vai pensar para tentar provar ao longo do problema. Eu vou pegar esse aqui que não vai ficar legal de ver. Então, vamos supor que eu tenho que usar esses 2 pontos. Qual outro ponto seria um ponto desse lado A? Qual o ponto que vai maximizar a área do triângulo vermelho se eu fixar esses 2 aqui? Tem alguma observação a respeito disso? Não, Oi? O que estiver mais longe no eixo X, você diz nesse sentido aqui, né? Realmente, é o que aumentar a altura.
Mas se você ver isso daqui, no fundo eu vou sim, é relacionado a aumentar a altura mesmo. Então, ó, você tem lá o... Então, mais ou menos, se você redesenhar isso aqui, fica mais ou menos assim. Eu tenho esse segmento aqui fixado, eu quero um ponto aqui nessa reta aqui. A base está fixada, você pode fingir que a base está fixada. Então você quer maximizar a área de um triângulo é a base vezes a altura, você vai querer o ponto mais distante. O ponto mais distante é, como as retas não são paralelas, se as retas não forem paralelas no caso, é óbvio que, fica óbvio quando eu desenho assim, que é o ponto que esteja mais à direita nesse caso, porque a reta está crescente, então quanto mais à direita, mais alto. Porque a distância, não é só a distância a esse segmento, né? A distância a essa reta. Então, realmente, a distância dessa reta vai ser maximizada conforme mais para lá. Por quê? Porque a distância sempre vai ser... Mesmo que você pegue um ponto aqui, a distância... Essa aqui é essa reta vermelha, continua sendo isso aqui. Então, é óbvio de ver que realmente é o ponto mais à direita. Então, os únicos triângulos que precisa ver... na verdade... então fixado a gente sabe qual que vai ser. A gente sabe que vai ser ou um ponto desse extremo ou um ponto do outro extremo. Sempre vai ser um ponto em um dos extremos, nunca vai ser um ponto do meio. Então a gente só precisa... então fixado uma reta qualquer, o que maximiza vai ser um lá longe. Em um dos extremos. Ou seja, vai ter só 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, 2 pontos aqui. Tá. Mas isso foi fixado uma reta. Mas se eu pudesse escolher qualquer reta... Bom, a solução realmente é que você só precisa considerar os pontos extremos. Então os pontos do meio você deixa quieto, então vai ter 2 pontos por lado, ou seja, 6 pontos. Então, e a solução fica O de 1, né? Você só precisa verificar toda... você pode verificar, na verdade, só 2 triângulos, né? Mas... São 6 pontos, você pode iterar sobre todos eles e ver qual deles tem a maior área. Então, essa é a solução aí. Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Que aqueles pontos eles são formando basicamente uma reta. Então, qualquer reta que você passar naquela direção, o ponto mais acima você vai formar um triângulo plano. Mas quando você pudesse pegar o ponto inicial do triângulo, eu não teria uma base maior? Logo não teria uma reta maior? Qual é o ponto inicial você diz? Você diz esse ponto. O ponto do triângulo azul? Sim. Ah, não, mas isso é... O problema é, dado um triângulo azul, você tem os pontos vermelhos nos lados do... nos lados do triângulo azul, você só pode escolher pontos vermelhos, 3 pontos vermelhos para serem os vértices de um triângulo do qual você quer maximizar a área. Então você escolhe. Não, ele dá esses pontos vermelhos aqui. Ele nunca vai coincidir com o azul. Não, pode ser que coincida, aí no caso ele vai ser escolhido mesmo. Tá, e uma outra coisa legal sobre esse problema é, ele dá esse ponto, o que ele dá o ponto P1, P2 e P3. E o que ele não dá a coordenada desse ponto aqui, ele dá a distância, ele dá um DI associado a um PJ, ou seja, ele dá essa distância, ele dá esse ponto e essa distância aqui. Como é que você tem esses 2 pontos aqui e você quer achar qual ponto é esse aqui? Então, na verdade, isso aqui a gente vai ter que trabalhar com double para achar o ponto. Só para recapitular, então, eu já dei a solução por cima de como você faz o problema, mas eu tenho um detalhe do enunciado que eu estou querendo trabalhar um pouco melhor, que é para ver como é que você acha esse ponto aqui. Então, o que você vai fazer ele te dá a distância, ele te dá a distância do ponto P1, ele dá que dá na reta do P1 para o P2, ele quer saber qual ponto é. Então, o que você vai fazer você vai primeiro fazer o vetor P1, P2,
Então você fez o vetor, aí você normaliza o vetor, então eu vou falar como é que faz a função normaliza, né? Aí esse ponto vermelho vai ser igual a tá. Então isso é basicamente para mostrar uns operadores no struct do ponto aí. Então, eu tinha escrito point no início da aula, na verdade eu vou tratar como PT, ok? E eu estou querendo achar esse ponto, um ponto PI aqui genérico, que é um detalhe no meio do código lá que eu estou querendo analisar melhor. Então, vocês estão vendo que a gente criou o vetor, a gente normalizou o vetor, normalizar e deixar ele com o módulo 1, e depois a gente multiplicou o vetor por um escalar, que eu chamei aqui de escalar, que é vezes o DI. Então P1 mais o vetor, que seria esse vetor aqui, aí a gente vai dar o ponto que a gente quer. Enfim, aí tem as funções normalizar e multiplicar por um escalar, que são funções que você pode usar tipicamente em problemas de geometria. Então a função normalizar, basicamente, ela vai retornar um vetor. Ela recebe um vetor como parâmetro. E esse ponto aqui você está abstraindo ele como vetor. Ou seja, vetor é diferente de ponto. Você vê que aqui, quando você usa... isso aqui é outro operador, que é o operador de subtração. Quando você usa o operador de subtração, basicamente você está querendo dizer que você está fazendo um vetor. Então, isso aqui é um vetor, aí você normalizou o vetor e somou ali. Então, você vê que um ponto nunca pode ser igual a um vetor, né? Um ponto geralmente é um ponto é igual a um ponto mais vetor, porque um vetor é um delta. Ok, então, voltando para a função normalizar, você vai ele tem um módulo vetor, significa que esse módulo seja 1, né, para depois você multiplicar pelo DI aqui. Então primeiro você pega o módulo, aí sim você vai precisar do square root, porque nesse caso não adianta usar, não adianta levar os dois ao quadrado. Então double D vai ser igual ao square root de p.x. Esse aí é a norma do vetor atual. O que você vai retornar é um ponto isso aqui, imagino que vocês tenham visto em alguma matéria de álgebra linear ou coisa do tipo, que é como você normaliza um vetor. Então você só dividiu as coordenadas pelo módulo delas, que é isso aí. Para utilizar como distância de dois pontos, que é um x1 vezes o x outro, e fazer esse linear e encontrar o x da distância. No fim você quer achar o x e o y desse ponto vermelho aqui, certo? Aí você tem que fazer isso. Você precisa do vetor P1, P2, certo? Aí você precisa normalizar ele, que eu estou normalizando aqui, e multiplicar por um escalar. Depois que multiplicar por um escalar é a mesma coisa, só que ao invés de você multiplica por um D que é dado, e tá no código aí, mas imagino que tenha ficado claro aí sobre esse problema. Vou passar para outro problema. Deixa eu ver quanto tempo já foi. 40 minutos. Tá. Agora um outro problema, que é dado N segmentos, esses segmentos podem intersectar,
você quer saber quantos pontos inteiros desses N segmentos pertencem a pelo menos um segmento. Ou seja, o enunciado está... Vamos desenhar aqui. Então, nesse exemplo aqui, ele deu segmentos 0,2 e mas na verdade o N é a terceira. Ok. Então, ele vai te dar N segmentos. Um segmento é representado por um par de pontos, que é o ponto que ele começa e o ponto que ele termina. E, então aqui ele deu 2 segmentos. E a resposta do problema é sim. Por quê? Porque, enfim, tem esse ponto 00, o ponto 11, o ponto 02, o ponto 20 e o ponto 22. São pontos inteiros que pertencem a pelo menos um segmento. Então ele quer quantos pontos inteiros pertencem a pelo menos um segmento. Não é só você ver um segmento por vez, porque pode ser que intersectem aqui, certo? Então, se você contasse em separado esse mais esse, seria 3 mais 3 seria 6. Mas na verdade tem um ponto em comum, na verdade a resposta é sim. Tá. Então você quer tirar os pontos em comuns. Mas antes, vamos ver como é que em um segmento só, quantos pontos inteiros tem nele. Então vamos dizer o segmento com ponto 00 e o ponto 12 e 18. Tá. Alguém sabe dizer quantos pontos inteiros tem nesse segmento? Então é um problema reduzido. Quantos pontos inteiros tem em um segmento? Eu quero saber em O de 1, ou O de log n, vai. Quantos pontos tem em um segmento? Alguém tem algum palpite? Quantos pontos inteiros tem nesse segmento aqui? É difícil eu responder assim na hora, talvez se algum de vocês pensarem aí, vocês conseguem chegar, mas eu vou falar como é que é. Então, a resposta é: você pega esse delta x e esse delta y, porque o que importa é o delta x e o delta y, não importa a posição absoluta deles, o que importa é a posição relativa. E, enfim, aqui tem a pergunta 1. Será que tem um ponto inteiro aqui, no meio, entre 0 e 1? Não, né? Então, o x tem que ser inteiros, né? Então, tipo, olhando para esse meio aqui, esse ponto aqui do y não vai dar certo. Então, você quer saber se esse 1 tem uma coordenada inteira aqui. Não deve ter, né? 2, 3, daí você vai vendo aí. O que vai ter a coordenada inteira é quando x vai ser igual a... Isso ele poderia fazer 1 por vez, multiplicando pelo coeficiente angular até dar inteiro, mas isso aí, se a coordenada fosse muito grande, não ia dar. Porque você teria que ver 1 por 1, aí tipo, se isso aqui fosse 10 a nona, isso aqui 10 a nona mais 1, você não ia saber. Então tem uma forma, tô falando que tem uma forma melhor, tem uma fórmula para você dizer quanto que é isso. E essa fórmula é GCD de x,y mais 1. É o Greatest Common Divisor, ou maior divisor comum, MDC em português, que você pode tirar em log n, na verdade, né? Eu não vou entrar como você calculou isso, tem uma função em C++ que é underline GCD de xy, que já dá o maior divisor comum. O maior divisor comum entre 12 e 18 é 6. Então GCD é mais 1, né? Então 6 mais 1, então tem 7 pontos.
Na verdade, o primeiro ponto inteiro que vai ter vai ser esse ponto 3,2, né? É o primeiro ponto inteiro. Que ele é o menor triângulo. Você pode encarar isso como um triângulo na XY, qual que é o menor triângulo que você pode dividir isso aqui, ambos 12 e 18 por uma constante. No caso é 6, né? Você divide 12 por 6 fica 2, 18 por 6 também fica 3. Aí fica esse ponto aqui 3,2. Oi? É 3,2, porque é 2,3. Isso, 2,3. Esse é o menor triângulo que está lá. Os outros aqui não estão em coordenadas inteiras. Esse aqui seria 1 e 2/3. Né? Enfim, como você enxerga isso geometricamente, é que o maior divisor comum, isso é mais uma interpretação de maior divisor comum. O maior divisor comum é 6, ou seja, quer dizer que tem um cara que vezes 6 vai caber no x, e tem um cara que vezes y, um cara inteiro, também vai caber no 12 e vai caber no 18. Então, o menor inteiro é 2 e 3, então isso vem meio da definição de GCD. Então essa é a resposta para um segmento. Tá, mas aí você consegue somar a soma de todos os segmentos, mas você também tem que tirar os pontos que intersectam. Então, o que você vai fazer, o que você também precisa o n é igual a 10 ao cubo, 1000, você pode fazer isso em n ao quadrado, então você pode iterar entre todos os segmentos, i e j. Você pega um ponto e vê se... e coloca ele num set. Então, nesse caso, o único ponto que intersecta entre 3 segmentos aqui seria esse 1, 1. E a resposta vai ser a soma de todo mundo. Enfim, vai ser a soma de todos os f de i para todo segmento. F de i é essa fórmula aqui, que é o GCD de xy mais 1 para todo par de segmentos. Então, para todo par de segmentos você soma. Não, para todo segmento você soma. Quantos tem lá, quantos pontos tem no segmento. E você também vai tirar o s.size, que é o tamanho do set, que é quantos pontos overlapam, os pontos que overlapam em pelo menos 2 segmentos. Aqui tem um 1 que overlapa. Na verdade você tem que... Na verdade não é um set. Você precisa fazer um map. Vou fazer um map dos pontos de interseção. Que é igual a uma frequência. Que é, no caso, o ponto 1, 1 estaria relacionado à frequência FREC. Seria, no caso, 3. Né? Por aquele exemplo que eu adaptei ali, seria 3. Então, você precisa tirar 2, né? Porque você contou ele 3 vezes. Então, a resposta, que é a soma dos f's de i, a resposta você vai tirar answer menos igual a FREC menos 1, que é a frequência de um certo ponto. Ok. Tá, agora como é que você acha esses pontos aí? Você pode simplesmente iterar e fazer a interseção e colocar no map. Mas a interseção tem que ser um valor inteiro também, né? Porque pode ser que 2 segmentos intersectem num ponto não inteiro, né? Por exemplo...
esses dois segmentos aqui intersectam num ponto que não é inteiro, que é o meio-meio. Então você não vai tirar da resposta. Então você quer saber se a interseção é inteira, e se for inteira, você vai colocar no map o ponto e vai incrementar a frequência. Ok. Então, basicamente, a gente quer, para dado dois segmentos, quer achar a interseção entre eles e ver se é inteira. Tá. Aí, se vocês não estiverem muito enferrujados do ensino médio, vocês lembram como é que acha a interseção de retas, que é... você geralmente monta esse sistema aqui. Tá. Então, na verdade, cada par de pontos, cada segmento também, além de ser representado como um par de pontos, também pode ser representado como as variáveis A, B e C, que representam a equação da reta. Aí você resolve esse sistema, você vai achar um x e um y, que são as coordenadas do ponto de interseção. Ok, mas como você acha o A, B e C e como você acha a interseção e tal? E, bom, achar a interseção dados A, B e C é fácil de achar, porque você só resolve esse sistema aqui e se você resolve pela regra de Cramer, né, que na verdade vai ser o x do sistema vai ser C1 vezes B2 menos dividido pelo determinante dessa matriz AB aqui, né? Que é no fim a mesma coisa. Enfim, você escrever isso aqui. Se você não sabe resolver esse sistema, você coloca na internet aí rapidinho, que você quer achar o x e o y que satisfazem essas equações, dado A1, B1, C1, A2, B2, C2. Tá, então daí você acha e você acha um det. Esse det aqui tem que... Da equação de Cramer, você sabe que isso aqui é um inteiro, isso aqui é um inteiro. Então isso aqui é um número fracionário, ou seja, ele é um número racional, ou seja, ele não é como raiz de 2, que é um número irracional. Então você pode representar ele como um par de inteiros. Então você evita double nesse caso. Basicamente o det tem que dividir isso aqui, então isso quer dizer que é inteiro. Se dividir, aí você divide, tanto x e y tem que dar inteiros, aí você coloca no set e faz as paradinhas lá. Tá, mas como você acha, no app na verdade, né? E como você acha o A1, B1 e C1? Uma pergunta é, dá para você fazer essa equação, que é a equação da reta dado dois pontos, tais que A, B e C são inteiros? Dá para você fazer isso? Sempre. Se os pontos são inteiros, a equação da reta que representa eles são sempre inteiros? Sim, dá para você deixar os A, B e C de formas que eles são sempre inteiros. Tá, como é que você acha o A, B e C? Uma forma que eu uso para meio que decorar assim. Uma outra maneira de representar é enfim, y é igual a derivada da reta, que é a tangente, como chama? Oi? Oi? Ou y sobre x aqui. Y, é o y sobre x, isso mesmo. Enfim, é o coeficiente de inclinação, né? É a tangente da reta. Então, quanto que, conforme x vai crescendo, quanto que y cresce junto? A resposta é, esse m é igual a delta y sobre delta x. Então, na verdade, esse y é o y do ponto, é o delta y entre os y do ponto. Então, é esse delta y aqui, dado esse y e esse y, tem um delta, e acha lá. Isso aqui para você achar A e B. Como é que você transforma nisso? Você multiplica esse delta y e esse delta x, só para escrever, o delta y no caso vai ser o y do ponto 1 menos o y do ponto 2
E o delta x vai ser o x do ponto 1 e o x do ponto 2. Tá. Então, você multiplica todo mundo por delta y, por delta x. Então a equação vai ficar... Enfim, você rearranja essas paradas aqui. O que vai ficar multiplicando o x é o delta y. E o que vai ficar multiplicando o y é o delta x. Então, o que multiplica o x é o a. Então, na verdade, você pode falar que a da equação da reta é y do ponto 1 menos y do ponto 2. E o b é o x do ponto 2 menos o x do ponto 1. Você viu que eu troquei, né? Aqui é P1, P2, aqui é P2, P1, porque aqui eles estão os dois lados, aqui eles estão em lados diferentes. Então você multiplica, se você passar o x para lá também vai ficar negativo. Então é por isso que você, o A é isso e o B é isso. E o C é simplesmente... Então você calculou o A e o B, o C é consequência deles. Então é x do ponto 1 vezes A mais y do ponto 1 vezes B. Você pode substituir o x do ponto 1 por x do ponto 2 e o y do ponto 1 por y do ponto 2. Você pode, são substituíveis aí. Então é assim que você acha a equação da reta. Aí você resolve esse sistema aqui, vê se é inteiro. Se for inteiro, você coloca no map, calcula a frequência lá de cada ponto, com precisão inteira, tudo. E é assim que faz o problema assim por cima. Vai ter meu código aí, vocês vão ter acesso a ele se vocês quiserem ver depois. Vocês no YouTube, vai estar na descrição aí. Aproveita para dar um joinha. E ok, então falei de como você acha os parâmetros A, B e C da reta, que tem como consequência o ponto de interseção dado dois pontos, e resolve o problema que eu enunciei agora há pouco, com complexidade n ao quadrado, porque você itera entre todos os segmentos, todos os pares de segmentos, dado n segmentos. Tá, agora o próximo problema. Tá, agora vamos falar, eu falei no início da aula de produto vetorial, mas para que serve produto vetorial? Se na faculdade, quando enfim, quando você vê que o produto vetorial é uma da hora, né, porque dados vetor 1 e vetor 2, aí você quer achar a área do triângulo formado pelos vetores, o produto vetorial, o módulo do produto vetorial dividido por 2 é a área do triângulo. Isso aqui é um uso do produto vetorial que tem programação competitiva. Mas não só isso, produto vetorial também é igual em valor absoluto ao módulo do vetor 1 vezes o módulo do vetor 2 vezes o seno de θ, que é o θ, o ângulo entre eles. Tá, a gente pode, será que usar... O seno de θ é uma coisa que dá um double, então a gente não gosta dele, a gente gosta de vetorial entre dois vetores inteiros. E o que o seno de θ pode nos dar de legal para usar em um problema? Se vocês lembram aí da circunferência do ensino médio, que seno é isso daqui, né? Dado um ponto, seno é esse valor aqui. Então, seno é positivo e negativo aqui. Ou seja, então, fixado um vetor com um ponto aqui, tem um outro ponto aqui, que faz outro vetor. Se o produto vetorial entre eles for positivo, quer dizer que esse ponto está acima da reta. Se ele for negativo, em relação ao vetor 2 aqui, quer dizer que está abaixo da reta. Então, usando o produto vetorial, analisando o sinal desse cara aqui, que é simplesmente produto vetorial, tudo inteiro, você consegue dizer se o terceiro ponto está acima, abaixo, ou é colinear, no caso em que o produto vetorial é zero. Então você vê que é um negócio legal. Pô, eu consigo dizer se um ponto está acima ou abaixo da reta, de um lado ou do outro, né, da reta. E será que isso serve para alguma coisa? Só para complementar aqui, também tem um produto escalar
eu vou representar com um ponto aqui, que é a mesma coisa, vezes o quê? Cosseno do ângulo entre eles. E a mesma coisa aqui, como é que ficam os sinais indo do primeiro para o último quadrante? Jogar para o lado, vou assumir que ele quis dizer isso aqui. Mais de um lado, menos do outro. Então, o que isso quer dizer? O que a gente consegue tirar disso? O que a gente consegue dizer em relação à posição no espaço, se o produto escalar é positivo ou negativo? Alguém sabe o que você consegue dizer com o produto escalar? O sinal do produto escalar? Lá depois ou antes. Depois ou antes do quê? Da reta. Qual reta? É de uma reta. Oi? É dessa reta aqui, ó. Não é a abscissa, é em relação a essa reta aqui, dado um vetor qualquer, tem a reta ortogonal ao vetor. Se o ponto está aqui, então você pega esse cara aqui e você joga para cá. Pega esse vetor aqui, que é o vetor que a gente está analisando, tem uma reta ortogonal a ele. Essa aqui é a reta ortogonal. Se o ponto estiver aqui, ó, ou seja, depois dessa reta, quer dizer que o produto escalar vai ser positivo. Se tiver depois, se o ponto estiver aqui ou aqui, o produto escalar é negativo. Então isso também se ajuda a gente orientar no espaço. Pode fazer uma pergunta: o ponto está acima ou abaixo da reta, ou está à direita ou à esquerda da reta ortogonal à posição do vetor ali. Tá. Agora eu vou falar de um tópico bem legal que tem a ver com produto vetorial, que é convex hull. Alguém já ouviu falar de convex hull? Eu não sei qual é o nome em português. Alguém aí da plateia sabe? Oi? Peixe convexo? Peixe? Peixe? Não entendi nada. Enfim, o que é um convex hull? Vocês vão ver que é um negócio bem legal. Dado um conjunto de pontos, N pontos, uns pontos aqui, aí você pega um barbante infinito, dá a volta nos pontos, aí você aperta bem esse barbante, você vai dar um polígono convexo que contém todos os pontos. De fato, o menor polígono convexo que contém todos os pontos, nos quais um subset dos pontos são os vértices do polígono. Isso é o convex hull. E o problema clássico é, dado um conjunto de pontos, você quer dizer quais pontos fazem parte do convex hull desse conjunto de pontos. Esses pontos aqui não fazem. Alguém tem uma ideia de como fazer isso com qualquer complexidade? É um problema bem difícil, mas usando aquele negócio do produto vetorial. No começo eu ia pensando no insert, bem complicado. Oi? No começo eu ia pensando no insert, muito complicado. Assim. No insert? No insert. Range insert? Eu vou colocar um tema de retângulo e deixar mesmo. Uma coisa mais precisa que isso seria por que essa aresta está no convex hull e essa não está? Porque todos os pontos estão de um lado da reta. Nesse caso não, né? Se eu pegar essa reta aqui, todo mundo está à esquerda da reta. Certo? Já esse ponto não, né? Se eu pegar essa reta aqui, esses pontos estão à direita e esses pontos estão à esquerda. Ou seja, a gente acabou de ver que o produto vetorial é uma boa para fazer isso. Então, um algoritmo naive, que é a força bruta, usando essa carguinha do produto vetorial, dado dois pontos, então se você itera um i iterando todos os pontos, j iterando outro ponto, aí você tem uma aresta, você tem um segmento, né? Aí você pergunta, tá todo mundo de um lado ou todo mundo do outro? Ou seja, todos os produtos vetoriais são positivos ou todos são negativos? Então quer dizer que essa é uma aresta que pertence ao convex hull e ambos os pontos fazem parte do convex hull, a não ser que talvez pode ter um ponto aqui, né? Aí eles são colineares, né? Então esse ponto do meio você pode tirar, né? Que não ajuda na representação, só esses pontos do extremo. Tem como provar a necessidade desse? Oi? Tem como provar a necessidade desse segmento? Não sei, para falar a verdade. Bom,
Bom, enfim, se todo mundo está à esquerda ou à direita de um par de pontos, da reta que contém um par de pontos, então esses pontos pertencem ao convex rule, com exceção de se eles forem colineares, né? Pode ser que isso aqui não seja. Tá, aí tem um algoritmo que vai parecer um pouco roubado aí, que é o Graham-Scan. Vai ter implementação para vocês verem, depois nos materiais que eu separei aí, tem uma implementação que funciona se tiver n pontos, você consegue dizer em n log n dizer os pontos que pertencem ao convex rule. Tá, e como é que você faz isso? Deixa eu ver quanto tempo eu já fui da aula. 1h06. Tá, então você ordena os pontos lexicograficamente. Então você tem os conjuntos de pontos lá. Então você ordena primeiro pela coordenada x e depois pela coordenada y. Ou seja, se eles têm a mesma coordenada x, você desempata pelo y. Então esse é o ponto 1, esse é o ponto 2, esse é o ponto 3, 4, 5, 6, 7. Então você tem um par de pontos, x, y, e vou definir o operador menor de xj, yj. Se xi for menor que xj, esse ponto vem antes. Se yi é menor que yj, se eles forem iguais, aí se desempata pelo y. Isso que significa ordenar lexicograficamente, é mesmo como se falasse ordem do alfabeto. Por exemplo, o que importa é a primeira letra e depois a segunda, e assim por diante. Então, e como é que você ordena lexicograficamente? Tem como você definir lá um operador de ordenação, mas em C++ é mais fácil se você também... você pode simplesmente usar um par. Então, você faz um vetor então de pares, de int, ou long por long. Você faz um vetor disso, né? O par já é ordenado lexicograficamente, já é definido como ordenação lexicográfica. Você pode representar isso. Tá, então o que eu disse você ordena os pontos de maneira lexicográfica, ou seja, de assim, como eu desenhei aqui, supondo que esses aqui estão no mesmo x. Tá, aí você vai fazer o Graham-Scan, que você vai achar o upper rule e depois o lower rule. O upper rule olhando de cima, quais pontos pertencem ao convex rule. Esse algoritmo é difícil pegar assim de cara, mas eu quero que isso seja uma motivação para vocês darem uma olhada mais a fundo, e vou passar problemas relacionados a isso. Enfim, então eu quero achar tanto o upper rule quanto o lower rule, que é esses três aqui de baixo, que é olhando de cima, quais pontos você enxerga do polígono. Tá, como é que você... Então eu vou achar o upper rule e sem perda de generalidade. Vai ser a mesma ideia para achar o lower rule, só que você faz as coisas de trás para frente. Tem meu código lá implementado para vocês verem. Então vamos ver como é que a gente acha o upper rule. Então, o upper rule, a gente quer que... no início eu falei que um par de pontos está essa aresta, que é definida por um par de pontos, pertence ao convex rule se está todo mundo à direita ou à esquerda. Mas vamos fixar para todo mundo à direita de uma aresta ordenada. Ou seja, só esse cara aqui está todo mundo à direita. O que isso significa? Que o ponto IJ tá, mas o JI não tá, né? JI não, mas o IJ tá. Então a gente ordenou a ordem que a gente quer ver os pontos. E se você for ver, como a gente fez a ordenação lexicográfica, esse aqui vai vir antes desse. Então, olhando assim, vai ser isso aqui, né? Vai ser o sentido horário. Você pode fazer as coisas do sentido anti-horário, mas olhando para o sentido horário, está todo mundo à direita. E o que isso significa você começa do ponto que está mais à esquerda, ou seja, o primeiro do ponto da ordenação lá lexicográfica que a gente fez, que nesse caso seria 1 aqui, nesse caso seria esse I. Tá, aí você coloca ele no upper rule, ele tem que estar no upper rule. Se você for ver, dado o conjunto de pontos,
Se tem um único ponto que está mais à esquerda, esse ponto com certeza está no convex hull, né? Ele está sozinho. Se tiver 3 aqui, pode ser que o do meio não esteja, se você definir que os colineares têm só os extremos. Ok, então você põe esse aqui, aí você vai pôr o próximo. O próximo vai ser esse cara aqui. Vamos supor que esses dois estão no mesmo x. Depois esse cara aqui. Aí você vai pôr... tá, por enquanto esse cara está no upper hull. Mas aí você vai pôr esse cara aqui. Então esse aqui. Isso vai querer dizer que você vai querer tirar esse cara. Por quê? Porque você queria que os vetores virassem tudo virando para a direita. Então tem um vetor para cá, eu queria que o próximo vetor virasse para lá e o próximo virasse para lá. Certo? Vou dar uma embelezada mais no desenho. Ou seja, a gente ordenou as tarefas. Todo mundo no sentido horário. Então, esse está nesse sentido, aí o próximo vira um pouco, esse próximo vira um pouco mais. E tem que satisfazer isso aí para estar no convex hull. Nesse caso, a gente teria esse primeiro vetor aqui, aí o próximo teria que virar para cá. Mas na verdade ele virou para a esquerda. Isso quer dizer que esse ponto não está no convex hull. Porque se ele virou para a esquerda, quer dizer que daria para ir direto desse para esse. E claramente isso não é uma prova, nem isso é uma intuição do porquê isso está certo. Mas o que significa é: você mantém uma pilha dos pontos, vai pondo eles na pilha na ordem lexicográfica. Então primeiro o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, 5, 6, depois o 7. Então vou chamar isso aqui JK. Você colocou o I, aí depois você colocou o K. Tem uns caras aqui antes, aí você vai querer colocar o J. Aí você vai ver, se o vetor de I para cá e o vetor de K para J, se ele, em vez de fazer a curva para a direita, ele faz a curva para a esquerda, quer dizer que eu tenho que tirar o K. Eu tenho que tirar esse cara aqui. Como é que a gente pergunta se você está fazendo a curva para a direita? Você é produto vetorial também. Você faz o vetor do I para o K e depois do K para o J. Então, vamos supor que o vetor IK seja aqui. Se o K para o J virasse para a direita, ele seria um vetor aqui. Se ele virar para a esquerda, na verdade não faz se você fazer o vetor KJ, o vetor do I para o J ou do K para o J. Vamos supor que o I é a origem de todos. Né? Então, o I para cá. Então, se esse vetor IJ não é IK, eu queria que ele virasse, mas na verdade ele foi para cima. Ou seja, o IK, depois o KJ, eu queria que ele virasse para esse lado, mas ele virou para esse. Ou seja, se esse vetor aqui, o produto vetorial do IK vetorial J se esse produto vetorial for maior do que zero, ou seja, tem um cara aqui, está à esquerda, primeiro esse aqui, está à esquerda, quer dizer que ele fez a curva para a esquerda. A gente só quer curva para a direita, então você vai lá e tira o carro. É isso. Então, eu quero que isso seja uma motivação, não só uma prova completa de como você acha o convex hull. E tem um algoritmo implementado lá para vocês verem depois, no meu GitHub, vocês vão ter acesso. E tem problemas relacionados a isso, mas vou dar uma corridinha aqui. Espero que tenha sido uma boa motivação.
de que como você usa o produto vetorial para achar um convexo. Aí tem problemas que adaptam isso e você tem que sacar bem de convexo para fazer eles. Hora e 16. Tá bom. Agora eu vou querer resolver um outro problema que é, dado um convexo, quero dizer se o ponto está ou não. Na verdade não um convexo, qualquer polígono. Porque se vocês lembrarem, eu falei que o convexo é um polígono um polígono convexo. Polígono convexo significa que todo mundo vai fazendo curvinha assim. Porque, se não for, isso aqui é um polígono não convexo, ele é um polígono côncavo, ou seja, tem um buraco aqui. Né? Outra definição de polígono convexo é, dado dois pontos, a reta que une eles, o segmento que une eles está completamente dentro do polígono. Nesse caso não está, então aí não é um polígono convexo. Tá. Agora eu quero dizer, dado um ponto em um polígono qualquer, se ele está ou não dentro do polígono. Tem duas maneiras para você responder esse problema. Uma delas é, você traça uma reta num ponto muito longe aqui, você une, você quer saber se esse ponto está dentro do polígono ou não. Aí você une ele ao ponto, e o que você faz? O que você vai analisar para dizer que esse ponto está dentro do polígono? Quem tem alguma ideia? O que essa reta tem diferente dessa aqui? Esse ponto está fora, esse ponto está dentro. O que teve de diferente nessas retas? Você pode fazer um código aí para analisar e ele vai dizer sim ou não se ele está dentro ou não do polígono. Oi? Não, na verdade não é isso não. Isso eu acho que você sabe, né, outra maneira de fazer isso, mas esse jeito é um outro jeito, que é, você traça, pega um ponto no infinito lá, que com certeza está fora do polígono, aí você traça desse ponto que você está analisando, o segmento, você vai ver em O de n, você vai ver quantos segmentos interceptam com essa reta. Então aqui foi 1, 2 e 3. E aqui foi 1 e 2. Então interceptou 2 vezes, esse aqui interceptou 3 vezes. Ou seja, o que você tem que fazer? Um ponto interceptou x vezes, com retas do polígono. O que x tem que satisfazer para ele estar dentro ou fora? Não, x é o número de vezes que interceptou, certo? Então é o número x que pode ser dado, 11. Você interceptou 11 vezes. Está dentro ou fora? Está dentro. Por quê? É ímpar. Isso. Isso, exatamente. Então você viu que você pegou um ponto lá no infinito. Então se eu estou dentro do polígono, o que aconteceu? Eu estava andando aqui, caminhando por lá, eu saí. Mas eu entrei de novo e saí de novo. Então aqui eu sei que eu estou fora. Então se eu estou fora, preciso entrar, sair e entrar de novo, eu terminei dentro. Ou seja, se x for ímpar, fica dentro. Então, recapitulando, você pega um ponto lá no infinito, traça o segmento, vê a interseção de quantos segmentos do polígono que foi dado a você, quantos deles são interceptados, aí você conta esse x aí, se ele x for ímpar, quer dizer que o ponto original estava dentro, do contrário ele está fora. Outra maneira de você ver isso, vai ter código disso se vocês quiserem ver em mais detalhes. Outra maneira de você
responder isso é usando o engine number, que é o que o colega falou aí, que é analisando o sentido angular das setas. Então, eu tenho um ponto dentro aqui. É mais fácil olhar para o ponto fora. Eu tenho um ponto fora aqui. Então você vê que girou um pouco para cá. Aí depois girou um pouco para cá. Aí foi girando. Aí voltou aqui um pouco. Girou. Aí voltou de novo. Ou seja, se os vetores irem e voltarem, ou seja, se a soma desses ângulos aqui para todo par de pontos consecutivos, se for zero, quer dizer que o polímetro está fora, porque foi e voltou. Mas se estiver dentro, né? Quer dizer que sempre foi, né? Então ele deu uma volta. Então a soma dos ângulos implica em dentro. Então tem tudo codificado aí para você ver bonitinho como é que acha esse ângulo. Deixa eu só verificar se está gravando ainda. Pode dar uma olhada aqui.